Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 109. Título: A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João 2:25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações fraternas, irmãos e irmãs, que mais uma vez os espíritos amigos nos amparem nas reflexões que nos cabem hoje relativamente ao Livro dos Espíritos, esta que é uma das nossas obras fundamentais, nuclear para a construção dos raciocínios que são apresentados nas demais obras. Em O Livro dos Espíritos, nós estamos presentemente prosseguindo no seu capítulo 8º da parte 2ª. Como nós devemos saber, antes de ser uma doutrina filosófica com consequências morais, o Espiritismo parte da experiência e da observação de fenômenos. Kardec conceitua o Espiritismo enquanto ciência experimental, deixando de lado aí as discussões mais particulares do que é que isso significa, do que significa aí o termo ciência, que não importam para o contexto da nossa abordagem de hoje, pela análise que o Espiritismo faz das relações que se podem travar entre este mundo, o mundo material, e o mundo dos espíritos, que cabe ao Espiritismo fazer. Mesmo quando o Espiritismo, já mais bem compreendido, e pelo próprio Kardec, nas proporções e no caráter que ele assumiria de uma doutrina mais bem acabada, adentra nessas suas finalidades filosóficas, ele ainda tem a função de lançar luz sobre fenômenos que passam a ser explicados e justificados pelas leis naturais envolvidas nas relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Essa continua sendo uma das funções primordiais do Espiritismo. Ele vem explicar e permitir a compreensão mais adequada de uma grande ordem de fenômenos que acontecem desde sempre, desde a mais remota antiguidade, e que passam a ser, com as chaves que o Espiritismo proporciona,
muito mais bem compreendidos, embora não completamente, porque o conhecimento seguirá se desenvolvendo. O capítulo 8º em que nós estamos vem elucidar uma certa ordem desses fenômenos que tem importância direta nas nossas vidas, mais ou menos cotidiana, e também tem importância na prática do espiritismo experimental. O título é Da Emancipação da Alma. É interessante pontuar que antes de lançar o Livro dos Médiuns, que ainda contém um pequeno vocabulário de termos relevantes para a ciência espírita, Kardec já tinha lançado uma versão preliminar e emergencial de um tratado prático que orientasse os primeiros espíritas no trabalho mediúnico. Esse livro se chamava Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. O Livro dos Médiuns acaba sendo uma versão ampliada e superior desse trabalho, mas esse pequeno livro tinha um vocabulário maior, e lá Kardec definia emancipação da alma da seguinte maneira: estado particular da vida humana durante o qual, desprendendo-se dos laços materiais, a alma recobra algumas de suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da soniloquência, falar dormindo, da dupla vista, do sonambulismo natural ou magnético e do êxtase. São todos conceitos que esse capítulo 8 do Livro dos Espíritos, da parte 2ª, vai abordar de uma maneira ou de outra. Então, em linhas gerais, são fenômenos dessa ordem que Kardec tenta explicar através do ensinamento dos Espíritos nesse capítulo. Quando nós estamos encarnados, nós estamos vinculados ao corpo material. Isso provoca, inevitavelmente, um embotamento dos sentidos e das percepções que nós temos enquanto espíritos livres. No nosso estado natural, apenas com o corpo fluídico, o perispírito, nós temos muito mais percepções, muito mais lembranças do passado do que nós temos quando nós estamos encarnados, onde, a rigor, nós não nos lembramos das nossas encarnações e experiências anteriores ao nascimento nesta existência física. No entanto, em algumas ocasiões, algumas mais comuns e vulgares, outras muito mais raras, e que são objeto atento de investigação e experimentação dos espiritualistas modernos desde os tempos do magnetismo animal de Mesmer, que nós vamos falar um pouco logo mais adiante, esse embotamento ou constrangimento, essa limitação que o corpo físico impõe ao espírito no estado de vigília, na relação com o mundo material enquanto encarnado, esse embotamento se enfraquece em algumas circunstâncias, mais ou menos comuns, mais ou menos raras. Embora não totalmente, porque totalmente é só quando tem a morte, né, quando o espírito se liberta efetivamente do corpo. O espírito, que na convenção doutrinária Kardec chama de alma, né, a alma é o espírito encarnado, se vê mais livre do que nas condições normais. E ele consegue apreender fatos distantes ou realidades da dimensão espiritual que normalmente lhe estão inacessíveis. A isso nós chamamos doutrinariamente de emancipação da alma. Esses momentos em que o espírito goza de maior liberdade podem servir, podem representar, dependendo de como o espírito se aproveita dessa semi-liberdade, instantes de refrigério da carne, da vida material, já que há uma limitação que é uma forma de sofrimento para o espírito estar ligado ao corpo material. O espírito pode se comprazer de travar contato mais direto com a sua condição natural, que é a liberdade como espírito desencarnado. Nesse particular de emancipação da alma, nesse tema, nós já estudamos o fenômeno mais comum de emancipação da alma, que é o sonho, que acontece durante o sono. Todos nós passamos por essa modalidade de fenômeno. No subtítulo Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas, nós vimos como os espíritos encarnados podem se aproveitar dessa emancipação da alma para se comunicarem entre si e com espíritos desencarnados. Quando a minha alma está emancipada durante o sono, por exemplo, né, eu posso encontrar espíritos que estão desencarnados e travar contato com eles. Posso não me lembrar absolutamente disso quando voltar a acordar, né, quando voltar a estar em estado de vigília, como posso trazer algumas recordações sob a forma de sonhos.
Também posso, durante a emancipação da alma, encontrar outros espíritos encarnados que estejam emancipados também. E com isso, nós travamos uma vida de relação no mundo espiritual enquanto ainda estamos encarnados. No subtítulo Transmissão Oculta do Pensamento, observamos o fenômeno que a parapsicologia chama de telepatia, né, a transmissão de pensamento entre os espíritos encarnados, e nas questões 422 a 424, os casos de letargia, catalepsia, mortes aparentes, que eram termos empregados na época de Kardec para se referir a diferentes casos em que o corpo era submetido a entorpecimentos mais fortes, neutralizações, quase como se o indivíduo estivesse morto. O corpo estivesse morto e o indivíduo já tivesse desencarnado, mas na verdade não desencarnou. Naturalmente, como o entorpecimento do organismo favorece a emancipação da alma, nesses casos também eles estão associados à emancipação da alma. Nós estamos agora estudando a variedade de emancipação da alma denominada sonambulismo. E a gente conhece a ideia de sonâmbulo, né? Aquele sujeito, né? Quando dorme, fica andando, se mexendo. Tem alguma coisa a ver? Então, de início, nós já precisamos fazer uma distinção entre o que Kardec e a doutrina vão chamar de sonambulismo natural e o que eles vão chamar de sonambulismo magnético. É o que se pode fazer já na primeira questão que nos cabe hoje, a 425, e a sua longa resposta. Kardec pergunta: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? A resposta: é um estado de independência da alma mais completo do que o do sonho, quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude. Então, o sonambulismo é uma emancipação da alma mais forte, mais intensa, por assim dizer, do que o sono e o sonho. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende por que os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado de sonambulismo, e por que os sonhos de que se conserva a memória as mais das vezes não têm sentido. Digo as mais das vezes porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até, em certos casos, uma espécie de intuição do futuro. Então, o sonambulismo natural é exatamente aquilo que nós normalmente chamamos de sonambulismo. É aquele cenário que a gente vê nos filmes e na vida, o sujeito andando, dormindo e fazendo coisas, dormindo. Aquilo é o sonambulismo. Não é de outra coisa que nós estamos falando aqui num primeiro momento. O Espiritismo vem explicar o que tem de espiritual nesse fenômeno que a ciência material e da saúde se dedica a investigar, com toda a propriedade para fazer essa investigação. Os espíritos explicam que o sonâmbulo, com o espírito mais liberto da matéria ainda, do que no caso do sonho, se serve do corpo para executar tarefas com que ele esteja preocupado, de uma maneira análoga a com que os espíritos, em fenômenos mediúnicos de efeito físico, usam as mesas e os objetos para fazerem movimentos. É como se o espírito estivesse desencarnado, ele não está, né? Mas é como se ele estivesse desencarnado, dado o nível da emancipação, e manipulando o corpo.
Em vez do corpo estar acordado com o espírito de plena posse das suas faculdades físicas, né, da vigília, lidando diretamente com o mundo material como nós estamos agora, ele está emancipado, muito emancipado, mas usa o corpo como se estivesse usando um objeto de fora, né, como se ele estivesse de fora manipulando o objeto. Estando o corpo fora do estado de vigília, o espírito não está tão imantado ao corpo, por assim dizer, já que a ideia do espírito estar a qualquer momento inteiramente encerrado no corpo, né, também é uma ideia errada, mesmo no estado de vigília. O espírito não está completamente preso no corpo, inserido no corpo, mas ele está muito mais imantado ao corpo no estado de vigília do que no estado de sonambulismo. É assim que nós vemos pessoas andando e obrando, dormindo sem acordar. O espírito ligando preocupação e atenção àquelas coisas que a criatura está fazendo durante aquele sono estranho, né, do sonambulismo, ele manipula o corpo para produzir essas coisas, essas ações, de uma forma diferente e menos apropriada do que faz quando o corpo está acordado. Esse maior grau de afastamento torna ainda mais difícil, em comparação com os sonhos, que o sonâmbulo se lembre do que aconteceu enquanto ele esteve naquele estado. Então isso é o sonambulismo natural, que a nossa ciência da saúde, da medicina, estuda e que o espiritismo explica o que está acontecendo com o espírito quando acontece aquilo. E o que seria sonambulismo magnético? É o que vai aparecer na questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? A resposta é a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Ou seja, haveria como fazer com que o sonambulismo, que acontece naturalmente em algumas pessoas, geralmente durante o sono, aparecesse por uma provocação artificial. Mas provocação através do quê? Do chamado fluido magnético, e por isso o sonambulismo magnético. E Kardec insiste na questão 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Resposta: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Fluido universal, nós já sabemos, é a fonte primordial de todas as formas de matéria. Todas as formas de matéria são transformações do fluido universal. E uma dessas transformações é o instrumento fluídico, e a gente costuma usar a palavra fluido na doutrina, significando matérias sutis, formas mais sutis de matéria, um instrumento material pelo qual nós podemos provocar o sonambulismo em outras pessoas. Que nesse caso também poderia ser expresso numa linguagem que não é do espiritismo, mas que é usada modernamente como uma forma de estado alterado de consciência. Normalmente os parapsicólogos usam esse tipo de expressão. Que nós chamamos na doutrina de fluido magnético, no caso dessa provocação artificial do sonambulismo. Por que magnético? O que significa isso? Kardec usa várias vezes na doutrina espírita, nas obras fundamentais, na revista espírita, o termo magnetismo. Sonambulismo magnético é só um exemplo. Magnetizador, magnetizado, magnetista, todas essas palavras e expressões aparecem na obra de Kardec. O que significam? Kardec era adepto de uma corrente de pensamento e de investigação chamada magnetismo animal ou mesmerismo, baseada no seu fundador. E ele foi adepto disso há pelo menos 35 anos antes de iniciar o seu trabalho de fundamentação da doutrina espírita, como ele expressa na Revista Espírita de junho de 1858. Para Kardec, o magnetismo animal preparou o caminho do espiritismo, e o espiritismo está ligado diretamente a ele. Muitas vezes nós falamos em passe magnético, que é uma noção que vem dessa doutrina magnetista do mesmerismo, mas nós não sabemos muito bem do que se trata. E por isso nós recorremos ao trabalho de Paulo Henrique de Figueiredo, Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos, que resgata o conteúdo da obra de Mesmer, em que ele vai nos expor que Franz Anton Mesmer foi um médico austríaco que desenvolveu na década de 1770 uma técnica terapêutica de acordo com a qual é possível, através de um tipo de matéria sutilizada, ou fluido, como diria o espiritismo, agir o corpo humano sobre outro à distância. Mesmer fundou uma escola chamada mesmerista ou magnetista, que contou com vários nomes na Europa e na América, como o Puy Segur e o Barão do Poté,
com quem Kardec, conta-se ainda como rivaio, teve instruções na matéria do magnetismo. Então, os magnetistas seriam aqueles que acreditam na teoria de Mesmer e os magnetizadores aqueles que praticam a prática terapêutica que Mesmer orientou. Conceitos como fluido vital, fluido universal, sonambulismo, na verdade, nasceram, essas palavras, essas expressões, com conceitos mais ou menos parecidos com os que a doutrina emprega, com Mesmer e com os seus discípulos. E as suas consequências práticas foram desenvolvidas por eles. Havia mesmeristas ou magnetistas ou magnetizadores espiritualistas, como também aqueles que eram materialistas. E com o tempo, o magnetismo animal se tornou uma das fontes de influência do movimento espiritualista moderno, do qual o espiritismo se seguiria. Não foram os espíritos que nos ensinaram as práticas do magnetismo, ou do passe magnético, como nós falamos modernamente. Elas já vieram das pesquisas de Mesmer e das elaborações dos seus continuadores, que a ciência tradicional rejeita nos dias de hoje e foi absorvida pelas práticas espiritualistas, afirmando que encerra em si a ciência de uma prática que vem desde a antiguidade e que os hipnotizadores usaram a base mesmerista para se basearem na construção da hipnose. A provocação do sonambulismo através do magnetismo animal, do mesmerismo, era uma prática comum entre os discípulos póstumos de Mesmer, que estavam interessados em visões e percepções que os sonâmbulos diziam obter nesse estado. Kardec questiona exatamente sobre essas visões. Parece que a percepção do indivíduo no sonambulismo provocado, pelo menos, em experiências que os mesmeristas faziam, os espiritualistas fizeram também, parece que essas percepções se expandiam no que ficou conhecido como clarividência sonambúlica. E Kardec pergunta na questão 428 qual a causa da clarividência sonambúlica. Os espíritos respondem: já o dissemos, é a alma que vê. Ou seja, é uma visão, é uma percepção produzida no próprio espírito emancipado. É por isso que a visão se alarga, a percepção se alarga, o espírito pode ver até grandes distâncias. E Kardec insiste na questão 429, que é a última que nos cabe hoje. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Resposta: não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc., porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Se o sonâmbulo está emancipado num nível superior ao do sonho e tem a visão do espírito, a gente sabe que o espírito vê por todo ele e não apenas pelos olhos, como no corpo físico, pelos órgãos do corpo, é sempre válido lembrar que essa visão não é circunstanciada, ela não é limitada a um órgão, como a visão do corpo físico. O espírito vê por todo o seu ser, em condições normais de temperatura e pressão. Evidentemente, um espírito que se julgue ainda encarnado, ele pode achar que vê apenas por olhos que sequer ele tem. Enfim, né? A gente pode ter inúmeras limitações que o espírito se pode impor por razões psicológicas. Mas, geralmente, o espírito, em condições normais, está vendo tudo, em toda parte, ao seu redor, por todo ele. E a sua visão não tem, portanto, os limites da visão material. Não é perturbada pela luz, pela escuridão ou por obstáculos que a matéria lhe possa impor. Nas próximas análises, nos próximos estudos, será continuado o estudo desse fenômeno singular que nos abre portas, junto com toda a fenomenologia espírita, para a compreensão desse mundo essencial, que é o mundo espiritual, que é o nosso destino, e que se acotovela a cada instante com a nossa vida material. Que nós possamos contar com o continuado auxílio dos espíritos para darmos sequência a esses estudos tão instrutivos e tão interessantes. Muita paz.